Como é que eu estudaria para procuradorias? Hoje eu vou compartilhar com você como é que eu estudaria para procuradoria se eu estivesse começando do zero hoje. E esse vídeo é especialmente se você está no início da jornada, que você olha para esses concursos de PGE, de PGM, até das carreiras da AGU e fala, bicho, por onde é que eu começo? Eu talvez vou te dar uma visão aqui completa, mais prática, não vou te prometer nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de fórmula mágica, mas eu vou te mostrar talvez um caminho sólido, testado e que realmente funciona. E o mais importante, eu vou te explicar também o porquê de cada estratégia, porque quando você entende a lógica por trás do método, você consegue adaptar isso aqui à realidade. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou abordar desde a mentalidade inicial até também essa questão da metodologia de estudos. Bora lá. Olha, eu me chamo Felipe Duque, não me apresentei a você, trabalho como procurador da Fazenda Nacional e eu preciso que você clique aqui no link da descrição para acessar esse material gratuito que eu vou te mostrar aqui também, beleza? O primeiro ponto fundamental é que você precisa entender o que é que são as procuradorias e qual é o perfil de prova que geralmente se cobra. As procuradorias, elas são uma carreira jurídica de elite, isso é verdade. Você vai estar ali defendendo os interesses do Estado, seja na esfera estadual, federal ou municipal, e por isso, muitas vezes, as provas são densas, elas exigem uma maturidade jurídica e cobram não apenas, às vezes, o conhecimento, mas uma capacidade de aplicação prática. Você pode ver a prova oral da PGE Goiás, a prova oral das carreiras federais, e a mentalidade que você precisa ter é a seguinte, isso aqui é uma grande maratona, não é uma corrida de 100 metros. As procuradorias exigem, em média, uma preparação de 2 a 4 anos de preparação, pelo menos consistente, de quem está começando. Mas isso aqui não deve te desanimar, muito pelo contrário. Isso significa que você tem tempo para construir uma base sólida e se tornar um jurista completo, um concurseiro completo. Outro ponto crucial, você precisa aceitar que você vai errar muito no começo. Você vai assistir aulas, você não vai entender tudo de primeira, você não vai entender ICMS de primeira, você vai fazer questões, vai errar a maioria. Isso é absolutamente normal, isso faz parte do processo de aprendizado. E o que separa de quem passa e de quem desiste é essa consistência diária, inclusive nos dias difíceis. E também, terceiro aspecto da mentalidade, foco em entendimento profundo, não em quantidade de páginas viradas. As procuradorias, elas cobram sim também decoreba, mas elas também cobram capacidade de articulação de raciocínio, aplicar a teoria em casos concretos, portanto, estudar devagar com qualidade, fazer anotações e sempre se perguntando, rapaz, eu entendi isso aqui ou eu só vi superficialmente? Eu preciso de repetição e eu vou chegar lá. Agora vamos para o caso concreto. Como é que eu dividiria as matérias? As procuradorias, elas têm um núcleo comum de disciplinas que aparecem com mais frequência praticamente em todos os concursos. Você vai pegar constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial e também direito financeiro. É claro que também podem cair trabalho, processo do trabalho e direito ambiental, né? Por outro lado, às vezes vai vir ali penal, processo penal de maneira tímida e também consumidor. Mas a minha recomendação é a seguinte, você pode trabalhar com 2 grupos de matérias. O primeiro grupo seriam as matérias estruturantes, ou as matérias que mais caem, a qual eu ficaria com constitucional, administrativo e tributário. Se você quiser agregar mais um, no máximo, processo civil, essas 4. Essas 4, elas são a espinha dorsal de procuradorias. Elas têm o maior peso nas provas, elas caem em maior quantidade e elas são também, às vezes, interdependentes. Você precisa saber de constitucional e de administrativo até para dominar também o direito tributário. E aí, essas 3 matérias, ou 4, elas vão compor por quase 50% a 60% do perfil das provas de procuradorias, às vezes. E num segundo grupo, você deixa as matérias mais complementares, né? Feito, enfim, civil, feito financeiro, trabalho, processo de trabalho empresarial. Essas matérias são importantes, não é que elas são menos importantes, mas você poderia passar para o estudo dessas matérias depois que você dominasse já o primeiro grupo. Essa seria uma dica minha para quem está começando, uma coisa realmente elementar, mas para você não ficar com muitas matérias e, consequentemente, demorar a chegar ali, né, no avanço ideal, porque você fica picotando muito o conteúdo. Então você só passa para o grupo 2 quando você finalizar as matérias do grupo 1, ou pelo menos estiver acertando cerca de 60% a 70% de maneira geral no conhecimento dessas matérias, porque senão você vai demorar a formar uma boa base. Essa é uma dica que eu te dou. Sobre os materiais, bom, vou ser bem direto ao ponto. Qualidade é muito mais importante que quantidade. E aqui no Estratégia da Carreira Jurídica, a gente tem um curso completo. Você vai ter o LDI, que são as videoaulas, junto com o material escrito, que é o nosso PDF, junto com questões e junto com jurisprudência. Então a ideia, na minha visão, é que você comece pelo livro digital interativo, já que são matérias que, em tese, você não tem um certo conhecimento, e depois que você tiver mais conhecimento nas matérias, ou estiver acertando mais, você pode ir até para o direto ao ponto. As matérias você tem mais domínio, mas se não, fica no livro digital interativo.
interativo, porque ele vai ter jurisprudência, vai ter questões, vai ter aulas curtas, tudo de uma maneira só. E aí, continua vendo as aulas que estão ali no livro digital interativo, só deixa de ver as aulas se você já tiver um certo domínio. Aí você prioriza a leitura mais. Mas você consegue fazer, consequentemente, esse bloco de estudo por essa fonte dentro do livro digital interativo. Para quem está começando no conhecimento, eu acho fantástico. Professor, como é que eu vou dividir a minha rotina de estudos ou o meu cronograma, tá? Primeiro, você vai ter que ser realista com o seu tempo disponível. Se você trabalha 8 horas por dia, não adianta montar um cronograma de 6 horas, de 8 horas por dia. Você vai se frustrar, você vai desistir. Então, monte um cronograma muito factível, que você consiga cumprir de forma consistente. A consistência talvez é a melhor coisa e a mais importante para você. Para quem trabalha, né, eu recomendo de 3 a no máximo, ou melhor, de 2 a 4 horas por dia, durante pelo menos os primeiros meses, os 3 primeiros meses. E o estudo do final de semana? O estudo do final de semana, eu acho que ele pode ser mais facultativo. Um dos dias, por exemplo, sábado, mas não no domingo. Domingo descansa. Ah, professor, e eu só estudo em dedicação integral. Bom, para quem estuda em dedicação integral, eu acho um cronograma bom de até 6 horas por dia. Acho sustentável. Entretanto, se você está começando do zero, eu começaria com 4 horas. Por quê? Porque a partir do momento que você faz 4 horas por dia, se passa os 2 primeiros meses, estou conseguindo estudar, aí eu passo para aumentar essa carga horária. É muito melhor começar bem e depois aumentar do que você começar, digamos assim, de maneira, enfim, se frustrando, né? Isso é muito ruim. Então, em resumo, você vai pegar o livro digital interativo, você vai ler, portanto, as fontes maiores de conhecimento mesmo, você vai só passar de matérias depois que você finalizar ou tiver um certo grau de acerto superior a 60%, e paulatinamente que você acabar um conteúdo dentro do livro digital interativo, você vai fazer uma bateria de questões, tá? Para você ver se você conseguiu assimilar aquilo ali, tá? E aí, depois dos 3 primeiros meses de estudo, a gente vai acrescer o estudo também da jurisprudência, inclusive pela leitura dos informativos mesmo, seja pelo Estratégia, informativo estratégico, seja aqui no canal do YouTube do Estratégia, tem vídeos muito bons, e também vai começar a destacar a leitura da lei seca de maneira autônoma, ou seja, a gente vai estudar também a lei seca em horários separados somente para ela, e não somente dentro do próprio material. Mas perceba, isso é um passo além. Eu estou adiantando um pouco a ideia de qual é a ideia do vídeo, como é que eu estudaria para procuradorias. E aí, depois que eu dei esse start, eu começo a perceber a ideia de que eu tenho que também avançar para outras matérias desse outro grupo, porque eu preciso ser bom em todas. Eu não posso somente estudar as matérias desse grupo 1, que são as que mais caem. Eu não posso ficar somente no núcleo duro. E a gente começa a trabalhar algumas estratégias práticas para você perceber que, caramba, será que é melhor, né? Eu avançar no conhecimento, ainda que às vezes parece que eu estou demorando, e eu vou dizer sim. É necessário que quando você está começando a estudar, você progrida, ainda que você não faça de maneira completa em uma matéria, para você ter a sensação que você vai chegar no fim, para que você está avançando dentro do conteúdo e que está abrindo portas e que de alguma maneira procuradorias é mais palpável agora. E aí a gente começa depois desses 3 meses a dar passos mais concretos, seja realização de simulados, seja consequentemente ao manter-se atualizado, que é isso aqui que a gente está falando da jurisprudência e dos informativos e também dos vídeos aqui do canal do Estratégia Curtos feito esse, que são muito bons, né? Eu comento informativos no YouTube do Estratégia, e fazer com que você, paralelo a isso, crie uma rotina saudável. Não adianta. Se você não cuidar da sua saúde física e mental, se você não dormir bem, se você não fizer exercícios, se você não tiver um momento de lazer, esqueça. Concurso e procuradoria não é para você. Concurso não pode ser abrir mão da vida toda por um período longo. Não pode. Especialmente se está falando de uma maratona. Especialmente se estamos falando de seu cérebro precisar também de descanso para você consolidar o aprendizado. Um dia de descanso não é tempo perdido. E eu preciso para investir na sua performance, que você se dedique de corpo e alma, mas também tenha tempos de qualidade fazendo aquilo que você ama. Assim, eu posso dizer consistentemente, feito alguém que já acompanha há mais de 10 anos pessoas que passam nas procuradorias, inclusive nas primeiras posições. Seja como professor, seja como mentor, seja como amigo, porque eu vejo não só na realidade de fazer cronogramas e de acompanhar pessoas, que as pessoas que passam são essas pessoas que fazem consistentemente o estudo de procuradorias por um período, avançando também naquilo que não se quer estudar. Mas olha, isso aqui fica para outra conversa. Eu espero que eu já tenha te dito como é que estuda para procuradorias. Eu espero que você consiga baixar aqui o material que a gente deixou. Eu espero que você cresça e aprenda comigo. Vamos lá. Eu quero ser seu colega.